O teu trabalho, ele é a fonte de recurso para a tua vida. A tua vida não pode ser o teu trabalho. Quem nunca teve a tal da depressão de domingo, que sempre assola a maioria dos brasileiros e acho que muita gente no mundo, né? Porque muitos de nós temos os trabalhos por conta apenas de pagar as contas, né? Então a gente não tem opção. Tu tem que ir, cumprir com um horário chato, encarar pessoas que tu não tá afim, simplesmente, ou na verdade não é simplesmente, mas por uma questão de honra e porque tu precisa te manter em pé. Para isso tu precisa abastecer tua casa, então tu precisa ter energia elétrica, refeição, pagar pela moradia, tudo se paga, né, nessa vida, inclusive no pós-vida, quando tu já tá no plano espiritual, alguém aqui vai ter que pagar em teu nome para que tu seja enterrado. Complicadíssimo, né? Mas, se tem como eu passar para vocês uma mensagem de otimismo, né? E aliás, é o meu objetivo sempre. Nada na vida é para sempre. Tudo na vida é efêmero, inclusive a própria vida. Então, se tu tá num trabalho que é ruim, que o ambiente... Eu não gosto de usar essas palavras da agenda woke, mas assim, nesse caso exemplifica bem. Porque eu já estive em lugares tóxicos, o problema é que não tinha esse nome. Simplesmente dizia, esse lugar é péssimo, esse lugar é ruim, esse lugar é uma merda. São os termos que a gente usava. E de fato, eu tive muito emprego merda na vida. Até que um dia eu fui trabalhar por conta. E aí eu vi que o problema é quando tu lida com pessoas. Quando tu lida só com problemas, com burocracia, resolveu a burocracia, acabou o problema. Então, numa primeira vez, tu vai sofrer uma barreira. Quando tu entendeu a barreira, e aí tu começa a criar uma esteira de produção para aquela barreira, tu vai minimizando os erros, e aí quando vê, tu tem um cronograma, ou um exemplo, um gabarito, vamos dizer assim, ou uma matriz, seja lá o nome que tu dê, e tu olha para aquilo e meio que copia e cola. Entregou aquilo ali, pronto, resolvido o problema. Então tu começa a minimizar e virar um bom burocrata. E aí tu não lida tanto com pessoas. Tu chega lá, bom dia, boa tarde, tá aqui, isso aqui é o que eu tenho que entregar. Se tu analisar, eu me balizei por esse aqui, fiz. Né, se eu preenchi os requisitos, ok. Se tem alguma coisa lá pra corrigir, a pessoa vai lá e dá um check e diz, aqui tu muda. Beleza, volta pra casa, refaz, ou faz ali mesmo se possível, entrega e acabou. Só que os serviços burocráticos, eles estão começando a pagar menos, eu sei. Então tem gente que vai ter que voltar ou pensar em coisas braçais. Tem serviço braçal hoje, tem pintor que ganha mais do que arquiteto e engenheiro. Tem gente que trabalha na obra virando concreto que ganha mais do que um agrimensor, um topógrafo. Que era o cara antes que era considerado o matemático da obra, né? A alma da obra era a topografia. E hoje em dia tá se invertendo isso. Então as pessoas estão vendo que, já que eu vou ter que trabalhar debaixo do sol, eu vou ter que fazer um esforço. Então, que bom que eu tenho um trabalho que não exija muito do meu mental. E aí o pessoal começou a se recusar a fazer esse tipo de trabalho e tá se pagando mais hoje para fazer o braçal. O que, é claro, não tá totalmente errado. Afinal, se tu tem dificuldade em encontrar pessoas para isso, tem que valorizar elas, né? O detalhe é, será que a conta fecha? Mas aí por que eu tô falando de tudo isso? Porque tem pessoas, às vezes, que se apegam a um lugar porque... não é tão ruim aqui, sei lá, eu tô acostumado. Aí atravessam 40 quilômetros, né? Pega o seu carro, faz um deslocamento pra ir de uma cidade a outra, encara um trânsito. Aí um trajeto que era pra durar 25 minutos, meia hora, acaba se tornando 1 hora e meia. E o cara todo dia vive aquela insanidade, aquela bolha. Deslocamento e tal. E aí o pessoal diz, mas o que tu queria que eu fizesse? Cara, então assim, eu sei que eu vim aqui pra tentar consolar vocês, e de fato é o objetivo, mas eu também tenho que abrir os olhos e fazer um alerta do o quanto esse teu desgaste vale a pena. E o porquê que eu tô falando isso. Eu vou dar um exemplo agora bem cruel, bem pesado, mas ele está na minha família. Meu irmão não tem 50 anos, tá ali na casa dos seus 47, 48, né, beirando essa idade. E sempre foi um cara muito batalhador. Isso assim, eu não posso... Seria injusto se eu não dissesse isso. Ele sempre foi um cara que nunca teve preguiça. Sempre tu fala em trabalho, pra ele é a prioridade da vida dele. Só que agora o que aconteceu? Ele teve um problema de saúde ferrenho, tá 2 semanas no hospital. Teve algo bem pesado ali quanto à veia aorta, que não vem ao caso eu entrar muito em detalhes aqui porque o vídeo tem outro objetivo. E aí ele teve que ficar em repouso agora 2 semanas. Nós não sabemos o que vai acontecer com o trabalho dele posterior. Mas eu, no 5º dia que ele estava no hospital, fui lá visitar ele, né? Não podia antes, porque era um local que tinham muitas pessoas sendo atendidas.
Então só podia uma pessoa na visita. Quando pôde ir duas, no momento em que foi oportuno, eu fui, né? Porque ele também tinha as outras pessoas que tinham prioridade ali, minha mãe, enfim, né? As pessoas que estavam à minha frente na hierarquia. Claro, agora ele já está numa situação muito melhor, então por isso que eu tô falando com essa tranquilidade, mas no começo foi bem assustador, tá? O que aconteceu, já pra reforçar. E aí foi a hora que eu pensei, cara, vale a pena às vezes? Claro que a grana é grana, a gente precisa dela, quanto mais a gente tem, não é ruim. Mas grana, só grana, sem saúde, não significa nada. Então meu irmão agora, quando ele entrou no ápice dos ganhos da vida dele, já há uns 2 anos mais ou menos, agora ele nunca ganhou, né, os salários, os valores que ele ganha hoje. Na história dele corrente. Então ele tá muito feliz com o trabalho, só que o trabalho dele também é muito exaustivo, porque lida com pessoas, lida com a chatice de cada um. E ele sempre tendo que resolver bronca de pessoas, e ele tendo que virar muito mais um terapeuta, psicólogo das pessoas, psicanalista, do que de fato o exercício dele de gerenciar as pessoas. E aí agora que ele tá lá acamado, como eu falei a vocês, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Na questão de manter ele ou não na empresa, que eu espero que sim. Porque é um cara batalhador que merece, né, manter-se na empresa, porque ele realmente veste a camisa. E aí agora, lembrando e voltando nesse ponto, né, não que eu tenha me perdido, mas é que eu pulei o raciocínio. Quando eu fui visitá-lo, qual foi a primeira pergunta que ele fez pra mulher dele? E a empresa? Ele falou o nome, né? Aí a mulher dele falou, fulano, calma, a empresa tá lá, depois a gente vê. Tá tudo bem, o cara lá que tá acima dele na hierarquia, que eu não vou saber o nome, falou, não, tá tal e tal coisa acontecendo, tal e tal, quando tu retornar eles vão ver. Né? Mas óbvio, meu irmão com a preocupação, porque é pai, tem família, tem as contas pra pagar, é óbvio que ele vai pensar nisso ele estando bem. Só que nós ali olhando pra ele pensando, cara, tu tá lascado aí, meu. A primeira coisa, tu precisa te consertar no sentido de uma vida inteira o cara trabalhou pensando nos outros. Pensando na família, pensando na empresa, pensando nas pessoas da empresa e não em si. E para variar, em finais de semana, ao invés dele descansar, ele faz trabalho missionário na igreja. Ele vai lá ajudar a fundar igrejas. Não é afundar, é fundar, tá? Ou seja, é criar novas igrejas. Ele vai lá palestrar, porque ele não é pastor, ele não é pregador nem nada. Ele é um membro da igreja que ele ajuda nos bastidores da igreja a se fortalecer. Para resumir, tá? É como se fosse um back-office da empresa. Mas ele não faz isso remunerado. E trabalha enlouquecidamente. O que ele desenvolveu agora? Uma doença. Ainda bem que a minha cunhada, mulher dele, trabalha na igreja, tem um cargo lá. Então a igreja, nesse ponto, foi muito legal. Porque eles se sensibilizaram e falaram, não, tu vai lá e cuida dele o tempo que for necessário. Tu tá dispensada das atividades, hein? Faz o que tu conseguir lá, através de computador ou celular, mas a tua prioridade é focar no teu marido. E agora vem a ressalva, né? O ponto onde eu tenho que tecer a costura, né? Você sabe que os meus objetivos aqui é falar de espiritualidade sem religião. É falar de uma maneira, às vezes tosca, às vezes eu vou bater na trave de filosofia. Porque, óbvio, eu não sou um filósofo formado. Né? E aí esses dias até eu vi piadinha aí de uma pessoa que olhou um vídeo lá. Ah, tu esqueceu tal ponto histórico. Sim, mas eu falo que eu não sou um cara formado. E outra, tu desculpa, tá? Mas se tu é formado em filosofia, tu tem viés. Tu segue lá uma cartilha, né, que a faculdade de humanas lá, ela impõe, e tu é obrigado a falar certas coisas do jeito deles, e não do teu jeito. E eu não tenho essa obrigação. Então eu vou falar de maneira livre aqui. Mas eu vou usar o quê? As 3 coisas que são o embasamento desse canal. Em primeiro lugar, espiritualidade sem religião. Falar sobre nós humanos, das nossas falhas, nossos erros, procurar melhorar o que nós podemos em nós e tentar ao máximo alcançar o que a gente consegue lá em cima. Só que eu não falo isso dizendo pra vocês que eu sou um anjo. Não. Assim como vocês, eu pago contas, eu vou no banheiro, às vezes eu fico brabo com as pessoas. Não tem ninguém aqui que é perfeitinho, não. E é isso que eu quero dizer para as pessoas. Trazer um pouco essa coisa da espiritualidade, porém real. Com a visceralidade de entender que nós somos humanos. A gente é projetado para ser um animal. Só que nós somos um animal que tem consciência. Então assim, as primeiras coisas que vão nos atingir é fome, medo, raiva. Essas são as sensações que a gente tem primárias. Depois é que vem a consciência e nos controla. Simples. O fato da gente pensar nas coisas, refletir,
e analisar, eu errei aqui ou não? É o que te faz ou pedir desculpa ou mandar a pessoa a merda. E aí às vezes eu olho, nossa, por que as pessoas elas pintam assim que tu tem que ler 5.000 livros pra conseguir falar de alguma coisa. Sim, não basta a tua vivência, as tuas experiências e tu compartilhar, que é o que eu faço aqui. Agora o que eu estou querendo dizer pra vocês de uma maneira subliminar, mas primeiro deixa eu terminar o alicerce aqui do canal. Espiritualidade sem religião. Passar a visceralidade do humano, mas entender que quando tu dobra teu joelho e ora de verdade com o coração, lá em cima eles te ouvem, independente do jeito que tu fala. Tu pode falar tudo errado, falar um linguajar chulo, mas lá em cima ele vai ouvir o teu coração, a tua intenção. Não o que tu fala, mas o que tá aqui dentro. E se vocês não acreditam nisso, aqui não é o lugar para vocês. Vir agora para outro foco. Quem não tem condições de pagar um terapeuta, cara, tu me ouve aqui varrendo a casa, sei lá, fazendo alguma tarefa doméstica, ou se tu tá no trabalho e ele não requer a tua atenção em leitura ou outras coisas que diziam o teu foco é um trabalho manual, um trabalho repetitivo, tu me ouve aqui, cara, provavelmente tu vai ter uma diversão, vai aprender alguma coisa, talvez, ou vai ouvir algum conselho que às vezes com uma frase eu falo algo que pra pessoa é, nossa, eureka, é o que eu precisava ouvir. O careca me falou uma coisa, com uma frase ele falou algo que eu precisava ouvir. E às vezes isso aí impulsiona a pessoa pra um dia melhor, uma semana melhor, um ano melhor, por um pensamento. Agora passando um carro de som na rua. Aí não tem como não vazar aqui, né? E, por último, é um canal de filosofia também. Mas assim, o que menos é filosófico aqui. As coisas que eu mais vou me apegar é ser um terapeuta gratuito pra vocês aqui. Claro, gratuito, né? Óbvio, quem quiser bater um papo comigo e verificar ali os valores, né? Tudo é negociável. Tudo bem. Eu também tenho uma série de cursos aqui, onde eu ensino vocês aí partes profissionais que eu, devido à minha jornada, posso ensinar vocês muita coisa. Mas é muita mesmo, que eu passei por alguma empresa na minha vida. Antes de agora, nos últimos 10 anos, trabalhar por conta. Na verdade, 8. E o que eu venho incentivar vocês da depressão de domingo? Que eu sei que vocês vieram aqui para ouvir um acalento sobre a semana. Mas eu quero aproveitar o momento e dizer para vocês que, cara, não te apega tanto ao lugar e às pessoas. Sabe por quê? Tudo isso que eu falei agora para no final ter a patada que a gente precisava. Às vezes, cara, tu é apegado ao lugar, às pessoas, e elas estão, desculpa o termo, mas elas estão cagando pra ti. Cagando. Sabe por quê? Meu irmão, a gente não sabe o que vai acontecer com ele agora quando ele voltar e se a empresa vai querer continuar com ele. Eu espero que sim, porque é um excelente profissional. Não é porque é meu irmão, tá? Mas é porque ele trabalha muito mais do que eu, e sendo que eu sou um cara que trabalha bastante. Mas ele trabalha o dobro, eu acho. Então ele merece aquele lugar. Só que ele também merece ao mesmo tempo ter mais comodidade, ou seja, não viajar tanto como ele viaja pela empresa. Cara, às vezes eu falava com meu irmão de manhã, ele tava aqui, no Rio Grande do Sul. Ao meio-dia ele tava em São Paulo, de noite ele tava indo pro Pará. Sabe? Como assim? Em um dia o cara tava em 3 lugares do país, e olha que é o tamanho que é o nosso país. Aí ele ficava lá 2, 3 dias naquele lugar, retornava pra São Paulo, ficava ali 2, 3 dias e vinha pra cá. Então assim, ó, ponte aérea. Claro que tem gente que vai dizer, ah, tá, mas isso é a parte legal. Pois é, fala com quem trabalha na aviação e anda pressurizado 20 dias do mês e pergunta se essa pessoa lá ouve bem, depois de 10, 15 anos trabalhando, se ela tem uma saúde boa, se ela não tá com o sono dela todo desregulado, se ela não tá já virada do avesso, já, como diz o pessoal aqui no sul, já tá virada no giraia ou no gato Félix. Por quê? Vocês acham que esse lance de subir e ficar a 10 mil pés de altura, né, 3 quilômetros, 5 quilômetros de altura, seja lá quanto for, que isso não mexe com o teu organismo? Os teus órgãos querem subir para próximo do teu coração, depois tu desce. E aí, por exemplo, meu irmão, ele nem é um cara da aviação, mas ele tá fazendo um monte de ponte aérea, que é uma coisa que não era o normal dele. E agora tá lá, detonado. Valeu a pena toda essa loucura dele? Vou dizer assim pra vocês agora, de uma maneira bem emblemática, tá? Pela parte espiritual dele, com certeza valeu. Pela parte física, a carne dele, não. Aí é onde entram agora a parte filosófica e terapêutica aqui do canal. Então, falando de carne, ele, o seu corpo, desgaste físico e mental. Espiritualmente, isso talvez fortaleça ele e muito. Ainda mais na fé, porque a minha, eu tenho certeza que aumentou alguns pontos agora, porque eu muitas vezes dobrei meu joelho, que era a única coisa que eu podia fazer pelo meu irmão. E agora, ao ponto final do vídeo,
né? Para quem teve paciência de me ouvir até aqui, porque o meu planejamento inicial, né? A minha programação inicial era fazer um vídeo de no máximo 8 minutos. Virou bem mais. O teu trabalho, ele é a fonte de recurso para a tua vida. A tua vida não pode ser o teu trabalho. Fique com essa frase. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.